Vamos falar do Galo, vamos repercutir este empate com o América. E eu queria saber de você especificamente sobre o jogo de ontem, viu, Nath? O que é que você viu que faltou? Onde você acha que está o problema do desempenho do Atlético e se ainda dá para ter paciência, né, com esses primeiros jogos, com os jogadores, com o Sampaoli, com a diretoria, se ainda é um processo de início de temporada. Qual é a sua análise pelo lado do Atlético? Acho que se a gente for fazer um panorama geral do jogo, eu achei o empate até um resultado justo pelo que construiu cada equipe. A gente teve no jogo, assim, momentos de alternância, né? O América começou melhor, fez o seu gol. O Atlético, a hora que faz o seu primeiro gol, chega até fazer um segundo, tem ali um momento de domínio. Na segunda etapa, o América tem um momento de superioridade, depois o Atlético equilibra. Agora, o que eu acho que deixa o torcedor mais preocupado é ver o calendário andando, né? O clássico chegando, mas principalmente a estreia no Brasileirão chegando, e o time não apresentar evolução. Eu acho que o Sampaoli, ele tem, de certa forma, razão em dizer que não se dá para cobrar, na terceira semana de janeiro, um time voando, né? Com o coletivo super encaixado, todo mundo na melhor condição física, até porque esse time ainda está em construção. A gente tem aí um centroavante para entrar, mas eu acho que ele não pode tirar a razão daqueles que cobram evolução. Que seja uma evolução mínima de jogo para jogo. A gente não está cobrando que o Atlético esteja no dia 21, 22 de janeiro 100% pronto para 2026. Mas a gente está cobrando que alguma evolução seja vista. E o que a gente consegue observar do ponto de vista coletivo é um Atlético que repete muitos dos erros de 2025. O que a gente consegue observar de positivo, pelo menos na minha visão, em 2026 até aqui, são questões individuais. Então, acho que ontem o Vitor fez um bom jogo, para mim o melhor em campo, acho que uma grata surpresa, um jogador que veio com o aval do Sampaoli, que tem a confiança dele e que eu acho que pode ajudar, bate bem na bola, clareia as jogadas, se apresenta à frente, se aproxima dos atacantes. Gostei muito dele. Eu acho que eu concordo com o Caixa, acho que ele está certíssimo. O Atlético agora tem dois bons laterais. O Renan Lodge, um pouquinho que esteve em campo ontem, já mostrou que é feijão sem bicho, é questão mesmo de tempo, de ritmo, de condição física. O Preciado lá do outro lado, o Atlético tendo agora, pela direita, um lateral que chega à linha de fundo, um lateral que faz cruzamentos, um lateral que apoia no jogo ofensivo, algo que a gente não via, né, com o Natanael, com o Saravia, com qualidade, né. Eu acho que o Reinier vem aproveitando essas oportunidades nesse início de temporada, marcando gols, que era uma cobrança muito clara em cima dele, mas de modo geral é um Galo lento, sem criatividade, sem muitas alternativas, com dificuldades, deficiências para fazer seus gols, assim como em 2025. E o futebol brasileiro cobra muito caro, né? Então, esse time precisa evoluir. No clássico, a gente precisa ver algo de diferente. Na semana que vem, precisa ver algo de diferente contra o Palmeiras, porque senão fica difícil acreditar que esse trabalho vai render frutos nesta temporada. E a culpa, ela é de todo mundo. O Sampaoli tem a parcela dele, assim como o Hulk destacava, quem entra em campo são os atletas, tá na hora de render mais também, mas o Sampaoli, para mim, em muitos momentos faz escolhas equivocadas. O Alonso já prova, jogo após jogo, que não pode ser titular nesse time. O Alan Franco, acho que não tem muito motivo para estar nesse meio campo. Tem que ser testado outro volante. Então isso também precisa ser observado pelo treinador. Alexandre Simões, e aí, como é que fica a distribuição das parcelas de culpa desse resultado, aliás, não do resultado em si, né, mas desse desempenho preocupante? Teve até uma mensagem aqui do Ronald Assunção, no YouTube do Itatiaia Esporte, falando que o time tá em formação tem quase um ano já. Ô Pedro, assim, a gente não sabe qual é o planejamento do Atlético para a temporada de 2026. E eu não tô falando isso como uma crítica, não. Eu tô dizendo um desconhecimento. A gente não sabe, de repente, se o Atlético quer priorizar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana e deixar para lá o Campeonato Mineiro, onde ele é ex-campeão, pode buscar um heptacampeonato, né? E isso faz parte do processo, porque assim, é meio que a impressão que a coletiva do Sampaoli, principalmente de ontem, passou, né?
há um momento em que ele fala que, eu não troco ideia com a diretoria, né? E eu acho que isso não é em relação a reforços. Isso é em relação a qual estratégia ele vai usar em cada jogo, né? Isso. Qual time ele vai escalar. Não é que ele não conversa com a diretoria, contrata esse, ou contrata aquele, aí esse nome eu aprovo, esse nome eu não gosto, não é em relação a isso. É sobre o planejamento de quem ele vai escalar. Isso, de jogo a jogo. E ele cita que não debate isso com a diretoria e fala claramente que o Campeonato Brasileiro está aí, às portas, né? E semana que vem já começa. Quarta-feira que vem o Atlético já começa o Campeonato Brasileiro jogando simplesmente contra o Palmeiras. Então, eu não sei qual é o planejamento. O que o Atlético pensa para esse 2026, até porque isso, de certa forma, é até estratégico, né? Então, pode estar abrindo mão ou não exigindo um grande campeonato mineiro para poder tentar fazer da competição uma pré-temporada para, a partir do Brasileirão e das Copas, ter um desempenho melhor do que teve, por exemplo, no ano passado, quando no Campeonato Brasileiro foi muito mal, na Copa do Brasil caiu nas quartas de final e na Sul-Americana chegou à decisão, mas perdeu para um Lanús infinitamente inferior, tá? Eu só acho que há algumas questões que a gente precisa destacar, é que eu não sei até que ponto é positivo esse estilo Sampaoli de ser, de não privilegiar a qualidade técnica, sabe? Porque, por exemplo, no jogo de ontem, ele teve o Alexander e o Scarpa no banco, que talvez sejam os dois melhores jogadores de meio de campo do Atlético, quando a gente fala do ponto de vista técnico, né? Eu acho que se a gente fizer uma prateleira de craques do meio de campo do Atlético, ou de qualidade no meio de campo do Atlético, eu acho que o Scarpa e o Alexander estão na primeira prateleira. E depois vai descendo, e aí, de repente, você tem um jogo que era importantíssimo pro Atlético, aí do ponto de vista competição, eu não sei se o Campeonato Mineiro é prioridade pro Atlético, mas do ponto de vista classificação, do ponto de vista tabela, era uma decisão pro Galo, principalmente após a vitória da URT. Ele arma uma estratégia de jogo em que ele não utiliza nenhum dos dois. Ele faz as 5 substituições, esses jogadores não começaram jogando e nem entraram no jogo. Aí eu não sei se é alguma questão física, e aí é pensando no futuro, é pensando na temporada. De toda forma, o que a gente já consegue perceber, até porque ele tem usado o que ele tem de melhor, é que o sistema defensivo do Atlético é frágil. É muito frágil. A Nath destacou a questão do Alan Franco, mas o Alan Franco, eu acho que ele tá jogando ali porque talvez seja, dos volantes que o Atlético tem, o único com um pouco de condição de ser primeiro volante num alto nível. Não é um jogador espetacular, é um jogador de muita regularidade no sentido de jogar partidas em sequência, né, do ponto de vista físico e até clínico, tá? Não é o melhor volante do Atlético, o Maicon é melhor do que ele, o Alexander é melhor do que ele, são muito melhores tecnicamente, mas é porque a função do primeiro volante às vezes exige um cara que tem um pouco mais de pegada, um pouco mais de vitalidade, coisas que o Maicon e o Alexander não têm. Mas bola, eles têm muita. Então eu acho que é isso, mas é uma prioridade do Atlético ter esse primeiro volante, porque isso faz muita falta. E eu, na minha maneira de enxergar futebol, acho os zagueiros do Atlético muito fracos. Muito fracos. Não só o Júnior Alonso, o Vitor Hugo é o melhorzinho deles, mas o Vitor Hugo a gente não pode esquecer que ele era nem banco no Bahia, né? O Juan Tressoldi também é um cara, assim, surgiu com muito potencial, mas eu acho ele meio estabanado, sabe? Assim, meio... Então, é uma situação que preocupa. Eu acho até que com um trabalho bem feito, do meio pra frente, o Sampaoli tem condições de montar um bom time. Mas o sistema defensivo do Atlético me preocupa e preocupa muito, viu, Pedro? Quero falar agora sobre o Galo que afastou uma joia após atraso. Izep, meio atacante de 19 anos de idade, não deve mais jogar pelo Clube Atlético Mineiro por opção de Jorge Sampaoli. O Sampaoli ficou bem irritado com o comportamento não profissional do Izep e pediu para que ele fosse emprestado. O Goiás é um dos interessados no jogador.
Tendência é que esse negócio aconteça nos próximos dias. Se pintarem outros interessados, o Atlético vai avaliar. Só para completar sobre o time em campo, empate 1-1 contra o América e mais um tropeço. São 4 jogos pelo Campeonato Mineiro com 4 empates, que colocam o Atlético na terceira colocação do seu grupo. Só o primeiro colocado de cada chave passa para o mata-mata, além do segundo colocado com a melhor campanha entre todos os 3 grupos. Hoje o segundo melhor colocado tem 7 pontos e o Galo vai precisar começar a buscar resultados. O grande problema é que o próximo adversário do Atlético é o Cruzeiro no final de semana. Galo que ainda faz mais 4 jogos contra Cruzeiro, Pouso Alegre, Atlético e Itabirito. Inclusive, gente, olha algumas declarações do Sampaoli. Algumas declarações do Sampaoli na coletiva ontem. A primeira fala do Sampaoli que me chamou muita atenção. Sobre o Alexander não jogar. Há outros jogadores nessa posição. Ele está se preparando e quando tocar a ele jogar, jogará. Gente, informação que eu tenho que o Alexander ainda não está 100% fisicamente, tá? O Alexander ainda não está 100% fisicamente, tá? Terminou a temporada ano passado assim, começou a temporada assim também. Mas ele falou isso aqui na entrevista. Sobre a chegada de Cassierra, prestem atenção nisso aqui, gente, isso aqui me assustou demais. Eu não, abre aspas para o Sampaoli, eu não falei com Cassierra, não sei quando vai chegar, não tenho claro. O que é isso aqui, gente? O cara chegou ontem, 10 horas, fizemos uma transmissão aqui. Cassierra chegou em Confins ontem, 10 horas da manhã, entendeu? Eu não falei com Cassierra, não sei quando vai chegar, não tenho claro. Segundo, que não sei como vai chegar. Ele é, pra mim, um segundo atacante, pelas características que eu vi dele. O que é isso aqui, gente? Isso aqui tem um cheirinho de jogador. Isso aqui tem um cheirinho de jogador que o Sampaoli não pediu. Eu sei que o Sampaoli vetou vários camisa 9, eu sei que o Sampaoli pediu o Icardi e a diretoria não quis contratar o Icardi, tá? Foi brecado o nome dele, indicado por Sampaoli e brecado pela diretoria. Quando o Sampaoli dá uma declaração dessa aqui sobre o Cassierra, pra mim, tá? A minha percepção, tá, gente? Isso aqui não é informação, beleza? A minha percepção, lendo isso aqui, vendo isso aqui, ontem eu tava vendo ao vivo a coletiva dele, pra mim o Sampaoli não pediu o Cassierra. Não pediu. Tá claro. Aí a gente tem que agora perguntar à diretoria, o que é isso aí? Vocês estão trazendo atleta sem o consentimento do técnico? Por quê? Eu sei que ele brecou, a diretoria brecou o Icardi e ele brecou alguns nomes que a diretoria sugeriu. Mas se ele brecou alguns nomes, por que ele também não brecou o Cassierra? Gente, isso aqui tem que ser explicado. Isso aqui não pode passar batido. É uma posição que a gente precisa demais. Aí quando chega um cara que todo mundo acha que vai chegar para ser novo, o técnico fala que vê ele como um segundo atacante. Não sabe como é que ele tá. Não falou com ele. Que é isso aqui, gente? Isso aqui não pode ser normalizado. Isso daqui não pode ser normalizado. A gente tem que ir atrás disso. Eu vou atrás disso, tá? Não pode deixar passar desapercebido, não, tá? Outra coisa, olha essa aqui também. Sobre a demora para a chegada de reforços. Abre aspas para Sampaoli. Preocupa tudo, mas, na realidade, isso eu não controlo. Cada chegada tardia de jogador gera modificação na planificação geral. O futebol não permite passar o tempo. Olha aí, hein? Olha o Sampaoli nas entrelinhas. Que entrelinhas? O Sampaoli está escancarando para a torcida que está insatisfeito com a demora das contratações. Vamos para a última, então. Sobre alinhar com a diretoria o plano de uso do elenco do Mineiro. Abre aspas para o Sampaoli. Eu não alinho nada com a diretoria. Sei que estamos num tempo de preparação, de planificação esportiva. Não a discuto nem a consulto. Preparo uma equipe que tem que jogar. Se nós não temos 2 times para enfrentar com categoria 2 torneios, é um problema nosso. Não creio que para enfrentar times de categoria menores, não possamos ter um time diferente. Eu não alinho nada com a diretoria. Ô, gente, a entrevista do Sampaoli foi pior do que o jogo. Eu fiquei muito preocupado, eu achei ele muito abatido, eu achei ele muito sem podar as palavras, saiu falando as coisas assim e ó, tá nem aí, sabe?
Para chegar assim, é que a coisa lá dentro não tá legal, tá? Isso é percepção minha, não é informação, tá? A minha interpretação vendo a leitura, a linguagem corporal dele dando a entrevista e as falas, eu senti isso. Me chamou demais a atenção essa questão do Cassierra, tá? Preocupante. Então, gente, tamo aí. 4 jogos no ano, 4 empates contra equipes fraquíssimas. Domingo agora é clássico. Se a gente não ganhar, é muito difícil classificar. Mesma situação do ano passado. Hoje o Cruzeiro tem um time melhor, tem um time mais preparado, tem um elenco mais entrosado do que a gente. A verdade é essa, trocaram o técnico lá, mas o elenco é exatamente o mesmo, não saiu nada e ainda trouxeram o Gerson. E quarta-feira que vem já tem um Palmeiras. Imaginem você essa sequência, vai ter o 5º jogo contra o Cruzeiro e o 6º jogo contra o Palmeiras. A gente vem de 11 jogos e 1 vitória. O time não tem apresentado nada e, na minha opinião, já era para ter apresentado. Tinha a obrigação de apresentar. O técnico vem a público e reclama da demora de contratação. O técnico vem a público e fala de um camisa 9 que a diretoria trouxe, que dá a entender que ele não queria e não pediu. E para ele não vai ser 9. Olha o que tá acontecendo. Gente, tá com um cheirinho de crise. O Galo já tá com um cheirinho de crise em janeiro de 2026. 22 de janeiro de 2026, o Atlético cheira crise. Então vamos ter calma, tá? Tá complicado, o time não tem apresentado um futebol convincente, independente de ser início de temporada, era para estar apresentando um futebol melhor. Tô vendo o técnico insistir no estilo de jogo que, na minha opinião, não tá legal com as peças que ele tem, tá? Não tá legal, beleza? Falta o camisa 5, falta o zagueiro, falta um meio-campista armador, que esse time não tem meio-campista armador. Entendeu? Agora eu tô com medo agora desse Cassierra aí, depois dessa declaração do Sampaoli, tô com medo disso aí. Pra mim a gente tinha solucionado a camisa 9, agora já estou com medo, tá? E é isso, gente. Fala massa, fechando aqui mais um vídeo, muito obrigado pela companhia, peço vocês aí aquele like, como sempre vocês vêm deixando aí pra gente, ajuda demais o canal, muito obrigado, tá? Pra quem tá chegando agora e não conhece o canal e não se inscreveu, tá? Deixa o meu convite aqui pra vocês, tá? Se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação, tá bom? Esse canal aqui traz notícia todos os dias aqui pra vocês, tá? Para sempre ficar informado de tudo que acontece dentro do clube, tá? Então não perca tempo, se inscreva no canal, venha fazer parte da massa, tá bom? Deixe também aí a sua opinião em relação a tudo que foi passado aí no vídeo, no espaço de comentário aí do canal, a gente sempre tá vendo e respondendo a todos. Então fique à vontade que esse canal aqui é pra vocês, tá bom? É de vocês esse canal, até porque vocês sabem que sem vocês o canal não existiria, então não tem como não falar que esse canal não é de vocês. Então fiquem à vontade, tá? E eu vou ficando por aqui. Pra vocês que ficam, um forte abraço e até a próxima. Valeu, massa. Mais uma vez, para os novatos, sejam muito bem-vindos.